Olá, meu nome é Bruno, eu sou o Clementino e nós estamos aqui mais uma vez para falar de Emacs, especificamente de eLisp. Essa é a terceira parte do Milagre Natalino. Se você não viu nem a primeira nem a segunda, vai estar em algum lugar por aqui. Eu vou apontar para a segunda, provavelmente. E agora a gente está nessa terceira parte. Eu prometi para você que a gente ia processar a lista de dados, os dados, aliás, que são fornecidos lá pelo advento de Natal. Boa. Aí a gente tá onde? Se você não se recorda ou se você tá com preguiça de ir pro segundo vídeo, simplesmente a gente criou algumas abstrações para processar as instruções dadas pelos elfos, né? Então aqui a gente cria o discador, que é a arruelinha do cofre, e aí a gente tem um make instruction que serve para processar a instrução, e aí a gente tem algumas funções seletoras que servem para pegar as diferentes informações de um discador ou pegar diferentes informações de uma instrução. Boa. E aí temos funções que vão servir para girar o discador e também temos funções que vão, a partir de uma instrução, determinar se é para girar para a esquerda ou para a direita o discador. Top. Aí agora o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai processar os dados. Como que a gente vai fazer? Bom, a gente vai ter que criar um arquivo. Eu vou criar um arquivo que vai se chamar Advento 2025. Pronto. E aí, nesse arquivo, eu vou colocar duas instruções, L90 e L50. Por que eu vou só colocar duas instruções? Porque eu vou testar se essa porra funciona, né? Então aí, você tem que se lembrar do jeito Emacs de processar texto. Você não vai criar uma variável que vai ler um arquivo de texto. Bom, você pode criar uma variável, tá? Mas você não vai ler diretamente o conteúdo. Porque quando você lê, geralmente as funções vão criar um buffer e aí você vai ter que pegar desse buffer o conteúdo dele e transformar isso numa string. Então, eu vou ler os arquivos do nosso arquivo Advento, eu vou ler o conteúdo do nosso arquivo Advento 2025 usando um buffer temporário. E é o que eu faço aqui. Então, eu uso um withTemp buffer, e aí nesse withTemp buffer eu vou usar a função insert file contents. E aí eu vou procurar o arquivo Advento 2025. E aí ele está na minha home, então provavelmente ele vai achar esse arquivo. Depois que ele lê esse arquivo, depois que ele lê esse conteúdo e joga num buffer, eu vou transformar tudo que tem dentro do buffer temporário em uma string e aí eu vou executar. E aí o que a gente vai ver é que a gente tem isso aqui, né? Ele já processou ali essas instruções e a gente consegue ler elas aqui. Só tem um problema. Eu tô vendo que ele tá escapando as aspas. Eu não preciso que ele escape elas, porque as instruções não vêm com aspas. Então eu vou tirar. E vou rodar de novo. Ctrl J aqui para rodar. Boa. Um novo problema agora é que ele tá entendendo que a string é uma só. Então eu vou usar uma função que se chama split string. Pronto. E ele é inteligente o suficiente para quebrar isso pra gente. Quebrou, virou uma lista, tá vendo? Muito bom. Agora o próximo passo é pegar essa lista e transformar ela numa sequência de chamadas de função. Então, por exemplo, numa sequência de instruções, né? Então, por exemplo, a gente vai pegar aqui, a gente já sabe que isso é uma lista, então a gente pode usar secmap. E o secmap ele vai fazer algo super simples, que é usar o parse instruction. Boa. Quando eu executar, ele vai ficar maluco, porque não é secmap, né? O que era para usar aqui, hein? Não, é sim, é para usar isso aqui sim. Só que ele tem que usar primeiro, ao invés de parse instruction, o make instruction. É ou não é? Então o problema é a função errada. Boa, ele criou as instruções aqui. Então aquela lista de
instruções, né, o arquivo, ele vira uma lista de instruções. E aí a gente vai aplicar nesse mesmo resultado. Olha que loucura. A parse instruction. Boa. Parse instruction. Boa. E aí você vai falar, porra, isso aqui tá uma salada, né, meu? Isso aqui eu não tô entendendo porra nenhuma. Mas é basicamente pegar o resultado de uma coisa e colocar na outra. É basicamente isso. E aí ele vai lá e cria uma lista de funções, né? Uma lista de funções. Só que aí deixa eu fazer um teste aqui. Eu acho que ele não tá fazendo o que eu quero. Ctrl J aqui. Ele tá fazendo o que eu quero. Eu acho que ele tá fazendo. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Tá tudo errado, né? Agora sim. MetaX, unbalanced parentheses, MetaX. Agora sim, agora sim. Porque tem uma coisa educativa aqui. Vamos ver. Vou pegar aqui o sec first. Tá? Sec first. Se eu pegar o sec first, ele já executou ali embaixo. Eu apertar Ctrl J, você tá vendo que vai vir esse negócio aqui. Ele vai pegar o primeiro elemento da lista, que é um lambda, né? A gente já falou um pouco sobre isso, mas ele vai basicamente retornar um lambda e tem as instruções aqui. Quando eu pego esse lambda, em teoria eu quero poder usar ele como uma função. Então aqui esse secFirst eu sei que ele vai retornar para mim o primeiro elemento da lista de lambdas. E aí eu vou poder pegar um make dial 09950 e eu vou poder executar ele aqui. Em teoria. Aí ele fala, função inválida. Bom, por que inválida? Porque ele não sabe que é uma função. Então aí você tem que usar a função funCall. Lembra lá, eu falei disso no final do Milagre de Natal, parte 2. Milagre natalino. Valeu, Natalina. Então quando eu aperto aqui, ó, deu certo agora, funCall. Ele vai executar. O que é ótimo, né? A gente estava esperando por esse comportamento. Pode ser, tá, que você tenha um resultado diferente. Por exemplo, deixa eu dar um eval buffer aqui. Ele fala que tem alguma coisa que tá void. Deixa eu dar um eval buffer. Eval buffer, rodou. Aí deixa eu dar um Ctrl X, ponto e vírgula. Ctrl X, ponto e vírgula. Ctrl X, Ctrl, ponto e vírgula, né? Aí ele, aqui. Aqui ele tá dando problema. Muito bom. Por que ele tá dando esse problema? Deixa eu mostrar para você, para ser bem educativo também. Mesmo que você use a famosa lexical binding, né? Ele vai tentar pegar as instruções da função dinamicamente. E aí, quando você tentar executar, fazer o funCall e tal, ele vai ter um problema. Ele vai dar esse erro asqueroso aí, né? Então, é só para confirmar. Deixa eu ver se eu vou conseguir repetir esse erro de novo. Tá? Deixa eu tirar esse secFirst para a gente ver a lista de lambdas. Tá? Deixa eu copiar isso aqui e colocar lá embaixo no meu Lisp para ver se a gente, no nosso Yelm aqui. Aqui fica bem claro, dá para ver claramente que ele está usando o Dynamical Binding. Então aí no momento da execução ele vai procurar pela variável instruction. Só que a variável instruction não existe, ela foi passada antes, né? Então aí como é que você faz para resolver esse problema? Tá vendo aqui que tem os lambdas? A gente tem que sinalizar para o compilador que isso vai ser usado como uma função no futuro. Então, como que a gente faz isso? A gente aplica a função function. E aí, em teoria, isso vai dar certo. Vamos ver na prática. Então, a gente fez isso, fez aqui e tal. Aí eu vou pegar esse cara e eu vou aplicar aqui embaixo. E aí, ó, tá vendo? Agora as instruções vão ser marcadas aqui, né? Elas vão estar como variáveis opcionais. Meio que isso, né?
Enfim, ele está carregando esses valores de instruções consigo e aí a gente não vai mais ter esse problema aí. Boa. Então agora a gente pode fazer isso aqui e aí agora a gente vai fazer algo inusitado. Setq instructions. Acho que não vai dar conflito com nada. Por que a gente vai fazer isso? Porque a gente vai armazenar temporariamente, então, isso como uma variável. E aí, quando eu fizer Ctrl J aqui, eu acessar aqui, por exemplo, instructions, ele vai ter aqui as informações dessas duas. Top. Aí vai ficar mais fácil de trabalhar agora, né? Então lembre-se, a variável instructions vai conter uma lista de lambdas, uma lista de funções que a gente vai aplicar. Aí a gente vai criar uma função que vai ser process instructions. Instructions. Ai meu Deus, eu não aguento mais função. Também não, já estou começando a ficar com o cérebro de geleia. E aí essa process instructions, ela vai receber duas informações, o início e as instruções. Por que a gente não vai usar um reduce? Porque eu preciso dos valores intermediários. Lembra lá que para processar, eu quero saber quantas vezes o discador apontou para o número 0. E isso é uma merda. Se eu usar o reduce, eu só vou saber como que o discador ficou no final depois de girar ele 100 vezes, tá? Você não acredita em mim? Eu vou mostrar para você. Então, se eu pegar aqui sec reduce, certo? E eu usar o lambda, agora vai Corinthians. Lambda hashtag vai ser xy, aí vai ser yx, e aí o instructions. E aí provavelmente eu vou ter que aplicar um phone call aqui. Faltou o make dial 09950, é isso? É isso? Foi. Então, make dial 09950, ele faz o sec reduce e ele para no mesmo lugar. Faz sentido isso? Quais são as instruções que a gente tem? 90, 50, que dá 140. Não era para dar a mesma coisa, não. Hein? Pera aí, deixa eu fazer um teste aqui. Make dial 09950. Turn dial left. Pra você ver que nada aqui é planejado, eu tô fazendo ao vivo. E eu não sei nem o que eu tô fazendo. Era pra dar 10, né? Tava esperando por um 10 aqui. Por que deu 0,9950? Ah, porque eu esqueci de um parêntese. Tadã. Agora sim. Boa. Então aí, beleza. Eu sei que ele deu 0,9910, mas eu queria saber se em algum momento ele apontou pro 0, né? E aí eu não consigo saber, eu só consigo saber o valor final. E isso motiva a criação de uma função que conta pra gente quantas vezes o discador apontou para 0. Então, primeiro eu vou começar com uma função que tem um comportamento simples. Ela vai checar se existem instruções restantes. Quando não tem instruções restantes, ele só retorna o start, tá? Por enquanto é isso. Porém, se existirem instruções restantes, ela vai se invocar. De novo, recursão, né? A gente gosta de complicar as coisas. Então, instructions, aí é para ser o start. Então, eu vou aplicar sec first, né? Phone call, claro. Sec first in instructions. E aí, depois que eu aplicar, eu também vou adicionar o sec rest instructions.
instructions. Isso basicamente é um reduce. É uma forma de reduce aqui. Vamos ver se vai funcionar. Então, se eu vir aqui com process instructions, make dial 09950, e aí eu colocar aqui 140. Não. Eu vou colocar instructions, na verdade, né? Instructions. Ele fala aqui, número de argumentos está incorreto, faz sentido, né? Que eu preciso do start aqui. É isto. Ctrl J. Boa. 0,9910. Beleza. É basicamente um reduce. Agora, eu não quero um reduce. Então a gente vai criar uma função aqui dentro que a gente vai fazer que vai se chamar iter. Start, ela vai receber start, ela vai receber o instructions, e ela vai receber um n, porque o n vai carregar a informação pra gente de quantos zeros existem, né? E aí a gente vai mudar um pouquinho essa lógica aqui. Então, a gente vai ter essa parada para cá. E aí, se não tiver mais instruções para executar, ele vai usar ele vai entregar o N. Tá? E aí, ao invés de usar process instructions, ele vai usar iter. Iter. E aí, lembre-se que o iter ele vai precisar do start. E aí tá tudo bem até aqui. E aí eu vou ter o secRest instructions. E eu tô com medo disso não funcionar. Porque o Lisp é bem diferente do Common Lisp ou do Scheme, mas acho que vai dar certo. E aí, aqui nesse caso, ó, eu poderia até criar um let. Porque eu vou precisar passar agora o N, né? O N, se for N, nada vai acontecer. Mas não tem problema, vamos deixar o N por enquanto assim. Que aí eu consigo saber se a lógica está funcionando. Start instructions N. E aí vai ser 0. E ele vai... Em teoria ele tem que retornar 0. E aí vamos ver se o process instructions retornou 0. Ótimo. Então até aqui não teve nenhuma quebra, né? Agora, a parte difícil, do meu ponto de vista, é fazer com que ele some 1 se o getDialState der 0. Então, para facilitar a minha vida, eu vou fazer um let. Tô pensando, tá? Pausa para pensar. Porque se eu fizer um let aqui e eu colocar o cálculo aqui, eu teria que fazer a validação de dados aqui já, né? Não, eu não vou tentar, não vou ser tão limpinho assim, não. Vai ser mais sujinho aqui, tá? Eu vou pegar esse negócio aqui, ó. E eu vou repetir ele aqui. Desculpa, mas a vida é dura às vezes. Porque eu nem sei se vai funcionar e se eu pegar e quebrar esse negócio, né? Aí é foda, né? Aí... Então, funcall. Rodou aqui. Esse vai ser o start. Aí eu vou pegar esse cara aqui. Aí eu vou colocar outro if aqui. Igual 0 get dial state, porque isso vai ser um dial, certo? Aí vai ser o start aqui, tem esse phone call, get dial state, pô, sim, é igual. Pô, se for igual, mais um
N. Mas se não for igual, é só N mesmo. E aí eu fechei aqui, fechei aqui. Mas tá tudo certo, né? Supostamente. Process Instructions. Beleza. Agora eu vou precisar abrir o navegador. Porque eu vou precisar... O que eu vou precisar fazer? Ah, boa. Agora eu vou pegar aqui, ó, essas instruções e eu vou testar se vai dar 3 essa porra. Será que eu tô gravando áudio? Tô gravando áudio. Então eu vou pegar esse cara aqui, ó. Ai, meu Deus. É a hora da verdade. Girlfriend. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, não tá dando uma ansiedade em você também, não? Talvez você esteja ansioso porque eu tenho uma pressão meio baixa, né? E aí... Né? Mas vamos lá, vamos testar aqui. Ai, meu Deus. Deu 0. Não era pra dar 0. Ah! Ctrl J, DD... Process Instructions. Ah, será que é porque Instructions... Ah, faltou rodar aqui, ó. Agora sim. E aí eu já tô começando a ver que provavelmente vai dar chabu pela quantidade de dados que tem nesse negócio. A boa notícia é que esse é um processo, essa é uma função recursiva, né? Esse é um procedimento recursivo, só que ele é iterativo, porque eu não tô esperando a pilha toda ser calculada para fazer o treco. E aí eu tô só pegando o próximo valor. E em teoria isso é positivo. Porque aí eu não tô... O espaço tomado na memória não é gigantesco, né? Então a gente diminui a quantidade de espaço tomado. Porém, por ele estar armazenando essas instruções, uma sequência de lambdas, talvez a gente tenha algum problema. De qualquer forma... Vamos ver se dá 3. Deu 3. Que é exatamente isso aqui. Deu 3, porra. Porra. Caralho. Let's go. Agora a gente tem que pegar isso aqui tudo. A hora da verdade. Ai, meu Deus. O que Ctrl A fez? Meu Deus. O que o Ctrl A fez? Ah, ele foi pro dia 2. Tá. Porque eu tô usando a bomba do... Tridactyl e eu não sei, eu não uso ele há muito tempo na vida real. Se você não sabe o que é o Tridactyl, visite o meu vídeo, navegue a internet sem o mouse e sofra. Boa. Não é aqui. Ctrl 6, GVGP. Eu vou tirar esse caractere especial aqui. E é isso. Vamos ver se vai dar certo. Ctrl X, Ctrl S, Ctrl XK. Aí eu vou processar aqui as minhas instruções, apertando Ctrl XZ. E aí agora a gente vai fazer o Process Instructions e ele vai falar Max Lisp Eval Depth 1601. Ou seja, como é uma função recursiva, né, um processo recursivo, tem uma profundidade máxima que ele pode coisar, né? Deixa eu ver quantas linhas tem lá. 4.000. Então com 5.000 linhas a gente resolve esse problema, hein? Então aqui, ó, set queue max, aqui, isso aqui é Emacs avançado, Lisp eval depth. Eu vou botar 10.000. Que eu sou louco. Ah, secqueue não existe, mas existe setqueue. Vamos lá. 10.000. E, em teoria, a gente vai conseguir. 1092. 1092. 1092, hein? Caralho. Yes! We did it. Esse é um milagre natalino. Muito obrigado pela sua paciência, pelo seu carinho. Que você tenha tudo de bom. Que o Papai Noel não te dê só meia e camiseta. Que ele te dê, sei lá, um teclado foda, um Go 60, um Glove 80,